Abra sua Bíblia em Isaías 61. Em Isaías 61. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Onde é que fica, pastor Isaías? Na Bíblia. Aleluia. Quem não encontrou, acompanha aqui no telão, tá? A partir do verso 1 diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Repito, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultarei na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e terei perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, eu amo o juízo. Olha a coisa apertando. Vou repetir. Eu, o Senhor, eu amo o juízo. Aleluia. Glória a Deus. E odeio a iniquidade do roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vieram os reconhecerão como família bendita do Senhor. Podeis sentar dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos, tudo que acabamos de ouvir do profeta Isaías, algo que já projetando, não sei se você observou, nos primeiros versículos, eu não sei se você observou que já projetou para o futuro. Quando escrito naquela época, quando falado naquela época, já projetando para algo chamado Calvário. Eu vou repetir. Quando o profeta proferiu estas palavras, ele já estava projetando um lugar chamado Calvário. Você olhando para o telão, você observa aí, voltando ao projeto inicial. Irmãos, para que possamos viver e fazer parte dessa realidade, que realidade, pastor? De voltar ao projeto, de voltar ao plano inicial para o qual o Senhor projetou a mim, projetou a você, projetou a sua casa, a sua descendência, toda a sua família. Porque eu tenho certeza absoluta, irmãos, eu tenho certeza absoluta,
Se formos aqui pontuar áreas da nossa vida, preste atenção. Se formos aqui pontuar áreas da nossa vida, talvez, começando pelos primeiros 3 pontos, muitos de nós, a começar de mim, vamos dizer assim: misericórdia. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas para voltar ao plano original, para fazer parte desta realidade, ou melhor, o que nos foi aqui apresentado nesses versículos, foi o Senhor dizendo: olha, ainda dá tempo. Eu vou repetir. O Senhor está dizendo para mim e para vocês nessa noite, que ainda dá tempo de voltar para o propósito de Deus. Porque é bem verdade, queridos, é bem verdade, que viver uma vida no conformismo, viver uma vida sem muitas cobranças, sem muitas responsabilidades, eu estou falando uma vida cristã, um evangelho light, porque é isso o que tem nos apresentado, é isso o que temos visto, certamente não deste altar, porque o que mais nós fomos aqui confrontados nos últimos dias, foi acerca do proceder cristão. Amém ou não amém? Pois é, e Deus continua ainda falando com a igreja, e Deus ainda continua. Certamente uma palavra como essa não é uma palavra de se dar muito glória a Deus, muito aleluia. Que bom, eu dou glória a Deus por isso, eu dou glória a Deus por isso, eu me alegro por isso, porque eu entendo que eu estou dentro de um propósito para qual Deus chamou a mim e os pastores desta casa, a fim de trazer um conserto, a começar a esticar uma cana dos umbrais da casa do Senhor até este altar. Irmãos, Deus, desde as 9 da manhã, tem falado com esta casa. Cheguei para a pastora Gabi hoje de manhã, eu digo: meu Deus, só aumentou a responsabilidade, porque ela falou de algo, de coisas aqui, que faz menção à introdução do qual o Senhor deseja tratar nessa noite. No segundo culto, das 17 horas, Deus, Ele continuou falando, ou melhor, sim, falando em meio aos louvores, e se fez em uma presença surreal. Daqui, quando eu subi, ou melhor, quando eu caminhava pela igreja, eu vi alguns rostinhos assim, dizendo: como, o que é que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Me foi dada a oportunidade para dar a bênção apostólica. Eu disse: olha, querido, se você não entendeu nada até agora, eu te convido a entrar no teu quarto, no secreto, e pergunta a papai o que aconteceu, porque se você não pegou fogo aqui, você vai pegar no teu quarto. Porque é isso que Deus faz. Porque esta casa, ela tem responsabilidade com a tua vida. E eu louvo a Deus porque quando nos colocamos diante de uma mensagem como essa, de uma projeção para o Calvário, de uma projeção para a cruz, tão somente me faz não acreditar em outra coisa, senão de quão Satanás ele é astuto, de quão Satanás ele é miserável. Porque eu lembro quando eu estava orando a Deus, hoje pela manhã, e eu digo: Senhor, eu buscando ali, tentando fazer algumas comparações, para trazer algumas numa linguagem figurativa, dizendo: olha, a vida cristã ela é como que um ringue.
Eu já ouvi muitos pregadores fazer isso, como que botar Deus de um lado e Satanás do outro. Eu acredito, digo, Deus, eu não quero dizer que a vida cristã é como que um ringue, e pôr o Senhor e Satanás dentro de um ringue, porque eu estaria profanando o caráter de Deus. Eu estaria dizendo, olha, vocês dois têm a mesma força, vocês dois têm a mesma oportunidades de luta, queridos. Não. Eu estaria profanando o caráter, os atributos de Deus, comparando ele com o Satanás, medindo ele em forças com o Satanás. Porque aí eu estaria esquecendo de que Deus é o Criador, Satanás é uma criatura. Só que mesmo ele sendo uma criatura, Satanás, ele vem tentando os homens, tentando tirar a todo custo os homens do propósito original. Tentando nos tirar do propósito original. E muitos estão fora desse propósito. Eu não estou me referindo aos que estão fora dessas quatro paredes, eu estou me referindo aos que estão dentro dessas quatro paredes. Mas glória a Deus, querido. Glória a Deus que você está aqui. Glória a Deus que você está aqui, meu amado. Glória a Deus que você está aqui, minha amada. Sabe por quê? Porque existe algo que nos conecta. E esse algo se chama-se carência de Deus. Ainda que você ainda não consiga identificar que é carência, e muito mais de Deus, mas só o fato de você estar aqui, porque não precisa nem você abrir a boca, você está dizendo, Pai, eu já não aguento mais. Pai, eu quero mudança para a minha vida. Pai, eu não quero sair dessas paredes como eu entrei por elas. Eu não quero. Oh, Jesus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque foi levantado um no madeiro. Foi levantado um no madeiro. E o nome dele é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. É aquele que quer você queira, quer você não, um dia o seu joelho haverá de dobrar. E a sua boca confessará que Ele é o Senhor. Portanto, queridos, o convite está posto. Acabamos de cantar, a mesa, presbítero Madison, está posta. Foi cantado nos 3 cultos de hoje, a mesa está posta. Por que nós demoramos tanto? Por que nós demoramos tanto para nos assentarmos nessa mesa? Por que nós demoramos, igreja? Isso quando demoramos a sentar. Por que recusamos a sentar? Aí onde é que está o perigo? O perigo maior é quando nós nos recusamos, ou quando nós passamos a dar desculpas para não querer sentar à mesa. É possível, pastor? É. É. Mas cuidado, queridos. Cuidado. Porque a fila anda. A fila anda. Nunca recuse um convite do Senhor. Muito menos o de sentar à mesa. Muito menos o de sentar à mesa. Cantar a lavassura e cantar a lavassura. Ei. Houve um certo homem rico que preparou uma grande festa, um grande banquete. E mandou convites a todos aqueles que ele lembrara. E a mesa posta. E o banquete posto. Mas ninguém apareceu para o banquete.
Sabe o que foi que ele fez? Falou com seus trabalhadores e disse: olha, volta, sai pelas ruas. Eita Jesus, sai pelas ruas. Chama os pobres, os necessitados, as viúvas, os mancos, os coxos. Sai e convida todos. De repente a casa se encheu. De repente já não havia mais lugar na mesa de tanta gente. Lembra que eu te falei que a fila anda? Pois é. E o alerta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: a mesa está posta, o convite está feito. Porque, queridos, esta mensagem não é uma mensagem apenas para não cristãos, mas principalmente para os da casa. Porque você precisa entender o seu plano original, que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a tua vida. Você sabe o que é você um dia ter caminhado nos caminhos do Senhor? As pessoas te respeitavam, eita Jesus. E estas mesmas pessoas, os mesmos lugares, ambientes que você andava antes, quando você estava nos caminhos do Senhor, essas mesmas pessoas já não te respeitam mais. Essas mesmas pessoas, esses mesmos ambientes, tanto faz como fez a tua presença, ela já não incomoda, ela já não passa mais nada, nenhuma mensagem, a não ser aquela de vergonha. Meu Deus, fala para o irmão que está do teu lado: eu não disse a você, aperta os cintos. Pois é, queridos, vamos lá. Em Marcos capítulo 5, o Senhor conta uma história, relata uma história muito conhecida, o endemoniado de Gadareno. Um jovem preso, que nem as cadeias o seguravam, vivia em meios aos cemitérios daquele local. E locais, e havia momentos em que ele pegava pedras e metia nele mesmo, em si próprio. Preste atenção, queridos. Certamente para toda aquela população daquela cidade, para aquele cidadão, aquele jovem, ele já havia sido completamente perdido, não haveria mais jeito para aquele, a não ser o fim dele sendo a morte. Mas certo dia Jesus, ele decidiu ir para o outro lado, para Gadara. Não sei se ele veio andando sobre as águas, se ele transladou, não sei se ele chegou de barco, não sei. Eu só sei que ele chegou. Queridos, houve um momento, a Bíblia conta, que Jesus pisou em Gadara. Aquele jovem saiu correndo e se prostrou diante de Jesus. Qual a atenção que o Espírito Santo quer nos chamar nessa noite? É Ele falar para mim e para você e dizer: você lembra, filho, que quando você chegava em determinados ambientes, tudo mudava? Você lembra que as pessoas se falavam de pornografia, mas você chegou e já não falam mais, porque te respeitam. Respeitam a autoridade que está sobre a tua vida. Pois é, querido.
pastor, porque é Jesus. O problema é esse. O problema é esse. Tem muitos crentes dentro da igreja céticos. Sabe, acreditam mais no que falam lá fora, o que vem de lá para cá, do que o que você já tem em mãos. Ah, é porque é Jesus. É não, querido, não é porque é Jesus, não. É não. Porque o próprio Jesus, ele disse: vocês farão obras ainda maiores do que a que eu faço. Por que isso não está acontecendo, igreja? Por que isso não está acontecendo, queridos? O que é que está me faltando? Voltar ao projeto inicial. Falta eu voltar. O que quer dizer isso, pastor? Eu tomar uma posição e exercer o papel que eu fui chamado. E exercer o papel para o qual a igreja foi chamada. Irmãos, hoje, exatamente hoje, 12 de fevereiro de 2023, está fazendo hoje 22 anos da minha conversão. Foi num carnaval. Não foi isso, amor? Foi numa terça de carnaval. Se você for lá no Google, eu corri. Carnaval de 2022. Terça-feira, foi numa terça-feira. 22 anos. Eu lembro que nesses 22 anos, iniciamos uma jornada em parceria com a agência missionária, na época, Missão dos Confins da Terra, o querido amigo pastor Genilson. E por muito tempo a gente fazendo alguns trabalhos. Eu lembro que nós andávamos naquele sertão, naquela mesma terra que hoje pisamos. Estamos desenvolvendo um trabalho lá. Eu lembro quando na primeira vez que chegou um ônibus cheio de missionários. E as beatas daquele povoado saiu correndo. Corre que os homens de preto, com o livro preto chegou, e corre e avisa lá o dono da cidade. Em alguns minutos foi cortada a energia da cidade, do povoado, para não exercermos as atividades para a qual nós fomos desenvolver. A gente ia porta a porta e o pessoal fechando na cara da gente. E dizendo: eu não posso abrir a porta para vocês, porque senão eu vou ser excomungado. Porque senão eu não vou receber mais as assistências aqui do pessoal que nos faz aqui, do pessoal local. Com luz, ou sem luz, com eletricidade, sem eletricidade, foram 45 almas para o Senhor Jesus. Por quê, queridos? Porque quando o Senhor, a autoridade está sobre o profeta, sobre a igreja, queridos, onde pisarmos, cadeias quebram. Você entendeu? Onde plantarmos a planta do nosso pé, a terra treme. Os demônios se curvam, batem de retirada, cadeias vão ao chão. Porque foi isso que aconteceu. Conversando com o pastor Jairo e os demais pastores, hoje voltamos lá, cerca de 15, 17 anos depois. Irmãos, olha a autoridade que está sobre essa igreja.
Enquanto estamos aqui orando em uma casa, sobre uma família, chega o filho, um mensageiro, um representante da outra casa vizinha. Moço, a minha mãe e o meu pai quer que vocês vão lá e orem pela gente. O que é isso? É presença de Deus, é autoridade sobre esta liderança, sobre aqueles que estão debaixo desta liderança. Mas o convite nessa noite, o qual Deus, Ele não abre mão, queridos. Se você ainda tem andado com dúvidas em seu coração, ei, o dia é chegado. A mesa está posta. O que você está esperando? O que você está esperando? Em Lucas 19, Jesus passando, a multidão seguia e alguém queria ter com esse homem chamado Jesus, um republicano, chamado Zaqueu. E é bem certo que a palavra diz que ele consegue, depois de muito esforço, ele consegue subir em algo. Ele sendo um homem de pequena estatura, sobe em algo que ele pudesse, ali de repente ele diz: Senhor. E ali Jesus o viu e disse: desce depressa, porque me convém hoje ceiar contigo, jantar contigo. Aleluia. E muitos indagaram aquela postura de Jesus, porque estava se comunicando ali, batendo papo com um republicano. Mas aí Jesus, ele não se incomodou com isso. E ele simplesmente disse: eu vim para libertar os cativos. Eu vim trazer salvação para os cativos. Ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, precisando de um alinhamento, de tomar postura. Aqueles que estão fora, à beira do caminho, que também carecem de salvação. É como o texto, ele foi muito claro. O texto foi claro que nós lemos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. E mais adiante ele diz: e para você que foi envergonhado, eu darei dupla honra. Eu vou repetir: para você que uma vez foi envergonhado, eu darei dupla honra, se você colocar diante da minha presença. Queridos, essa é uma noite de conserto, é uma noite de salvação, é uma noite de alinhamento espiritual. Porque você precisa entender, porque é o que Satanás ele vem tentando a todo dia, a todo instante, tentar nos convencer de que nós não temos mais jeito, ou do jeito que está bom, não está não, é mentira do cão. A Bíblia diz: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Cantamos aqui, num dia de domingo como hoje: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo, só para te adorar. Pois é. Eu lembrei de algo que a pastora Gabi falou hoje pela manhã. Mas eu vou botar mais um mocotozinho dentro, para ver se você aguenta.
Um dia de domingo como hoje, estamos cantando, louvando, adorando, chorando, quebrantando, pulando aqui. Foi fogo sobre a lenha. Ei, queridos, a vida não é só isso não, tá? Para essa chama continuar na segunda-feira, querido, tem um preço. Porque muitos, preste atenção no que o Senhor haverá de dizer agora para o teu coração. Muitos desejam subir como águias, mas na segunda-feira está em meio às galinhas. Muitos estão subindo, querendo subir e voar como águias, mas na segunda, na terça, na quarta, está caminhando com porcos. Se contentando com migalha, com as bolotas dos porcos. Pastor, me ajuda. Às 0 horas desta noite, o ponteiro anuncia um novo dia. E as misericórdias do Senhor hão de se renovar. Por isso você precisa que esse fogo queimando na segunda rejeite os convites das galinhas. Destrua esse chiqueiro. Destrua esse chiqueiro. Comece pela lista de relacionamento do teu telefone. Comece a bloquear números que têm te trazido para dentro do galinheiro. Números que têm te trazido para se lambuzar com os porcos. Quer voltar ao projeto inicial? Tem um preço. Tem um preço, queridos. Tem um preço, queridas. Tem um preço, igreja do Senhor. Vocês viram aqui, na última ceia do Senhor, um exército sendo levantado, de obreiros consagrados, de presbíteros consagrados, de pastores consagrados, sendo consagrados. Você pensa que você haverá de continuar aí, sentadinho aí no teu canto? Você foi chamado para viver dentro de um projeto, que nunca deveria ter sido quebrado, mas quebrou. Tá, e agora? E aí, quebrou, pastor. É impossível voltar a viver o extraordinário de Deus. É impossível voltar a viver as boas novas da salvação. É mentira do cão, crente. Porque o Senhor Jesus faz nova todas as coisas. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Ei, a mesa está posta. A mesa está posta. Mas do jeito que está, está difícil. Para te adorar eu vivo. Quando é mais tarde, depois das 0 horas, está lá. No WhatsApp falando só Deus sabe com quem. Está lá na internet vendo pornografia. Dói, né? Pois é. Mas o convite, a mesa está posta, para você voltar ao projeto inicial. Em Gênesis 1, se você puder me acompanhar, você acompanhe, por favor.
Gênesis 1:26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eita Deus! Daí eu já consigo identificar o porquê que Satanás nos odeia tanto. Com esse texto, eu consigo saber o motivo pelo qual Satanás tanto me odeia. Tanto odeia a igreja do Senhor, porque nós fomos criados à semelhança, à imagem do Deus vivo, para refletir a glória dEle. Para refletir a glória dEle. É por isso que a caminhada cristã não é tão fácil como imaginávamos ser, ou como disseram como seria. Muitos cantos a gente vê uma placa apontando para o templo dizendo: pare de sofrer. Mentira do cão. Porque a Bíblia que eu conheço é: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você entra numa casa que tem o nome pare de sofrer, você entra. Primeiro dia está bom, segundo dia está bom, quarto dia está excelente, 5 dias estou no céu, segunda-feira vem o... Aí cadê o fundamento da tua vida cristã? Cadê o fundamento? Porque ninguém te preparou que ia vir espinhos, hein? Cadê o fundamento? Cadê a base? Cadê Cristo? Cadê Jesus? Hein? Cadê o Espírito Santo para te alertar? E Paulo sabendo disso, Paulo sabendo dessas verdades, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2 em diante. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9 ele diz: olha, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem desceu ao coração do homem, foi capaz de ser compreendida. O problema, queridos, é que muitos pegam esse texto e param nesse texto, nesse versículo, e diz assim, e passa a dar desculpa com base nesse versículo, dizendo: eu não fui alertado, eu não fui avisado, isso é impossível para mim, porque, se meu ouvido não ouviu, meu coração não sentiu, meus olhos não viram, então, não é para agora, é para quando for para o céu, né? É não, querido. É não. Porque no versículo 10, Paulo diz: mas estas coisas já nos foram anunciadas. Essas coisas já nos foram anunciadas. Quem anunciou? Quem anunciou? O Espírito Santo nos anunciou. Por que eu não senti? Por que eu não senti? Você nunca vai sentir, querido, se você estiver continuando andando na carne. Se você estiver caminhando na carne, você nunca ouvirá a voz do Espírito. Pode até ouvir alertas, sinais, advertência, mas as coisas que Ele revelou para aqueles, porque o texto termina assim: para aqueles que Ele ama. Ai, Jesus, coisa linda. Por isso que Satanás nos odeia tanto, porque já começa por aí. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Continuando: tenha ele o domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre tudo. 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 Domine sobre
tudo. Pois é. Muitos não estão dominando nada. Estão sendo dominados. Estão sendo escravos, a saber, do pecado. Daquilo que os tirou do projeto inicial. Muitos vivem, não estou me referindo àqueles que estão lá fora, estou me referindo aos que estão aqui dentro. Muitos vivem como que nunca tivesse conhecido a Cristo. Eita Jesus! Pois é, mas o convite está feito, a mesa está posta. O dia aceitável do Senhor é o dia que se chama hoje. Repito, o dia aceitável do Senhor é o dia que se chama hoje. É o dia que Ele preparou, escolheu para preparar todo o ambiente. Terra e céus estão apostos para tudo que está acontecendo neste ambiente agora. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque quando eu volto a olhar para a cruz novamente, eu sou curado. Porque Paulo, em Romanos, a partir do capítulo 5, ele já começa a destrinchar sobre a justificação, fala sobre o pecado, sobre a queda do homem, e quanto à necessidade, explicando, dizendo, olha, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro, a saber, a salvação, a remissão de todos aqueles que nele crê. A saber, Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Queridos, esse projeto, de todo o projeto de Deus, executado por Deus, o mais precioso de todos foi a criação do homem. Preste atenção. O mais precioso de todos foi a salvação. Michel louvou, pode subir. Portanto, entenda uma coisa. Não há nada, absolutamente nada, que você possa fazer para que Deus venha te amar mais. Também não há nada que você também possa fazer para que Deus venha te amar menos. Deus, Ele acertou tanto. Deus, Ele acertou tanto nesse projeto. A saber, a criação da humanidade, do homem. Ele amou tanto por ter nos criado. Nós somos tão valiosos para Deus. Preste atenção, somos tão valiosos. Se fôssemos, ou se valêssemos 1 centavo a menos, preste atenção. Se nós valêssemos apenas 1 centavo a menos, comparado ao preço que Ele nos pagou, pode ter certeza, Ele não teria nos comprado. Ele não teria, queridos. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não faz mau negócio. O Senhor, Ele não faz mau negócio. Muitas das vezes saímos às compras. Vou comprar um carro. Aí você roda, pesquisa.
Pesquisa, depois começa a chegar da internet tantas coisas que você nem pesquisou, mas chega, né? Porque você fuçou a internet só sobre carro, sobre carro, sobre carro. Começa a chegar propaganda de carro. Não é assim, né? Aí de repente eita, é o carro do sonho. Aí tu não ora a Deus, aí vai lá e paga, achando que está fazendo um bom negócio. Aí depois vem o quebra-quebra, vem isso, vem aquilo. Pois é, querido. Né? Mas diferente da compra do carro, tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele fez um bom negócio quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz do Calvário. Ele pegou o que tinha de mais valioso no céu e nos deu, e nos comprou, nos resgatou, saldando toda a dívida do pecado. Queridos, o dia é hoje. O dia é hoje. O dia é hoje de voltar ao início de tudo. De voltar ao primeiro amor. Sim, ao primeiro amor. Porque muitos estão vivendo dentro da casa do Senhor como que Jesus não fosse voltar. Muitos estão vivendo dentro da casa do Senhor, cantando, tocando, pregando, servindo, mas lá fora na segunda-feira como que Jesus não fosse voltar. Mas o convite que o Senhor, o Espírito de Deus, faz nessa noite: retome ao projeto inicial. Retome. Porque Ele deseja liberar sobre você tudo, absolutamente tudo, para que possamos seguir nessa jornada, a saber, libertando os cativos, dando visão aos cegos,